Vamos pular mais coisas? Oi, eu sou o Tortos, mas hoje isso não é importante, você já sabe disso. Porque é o seguinte, se me pedissem pra resumir os Croods 2 em uma frase, ela basicamente seria a seguinte: os Croods 2 é meio que a aberração da DreamWorks, mas não é do jeito que você tá pensando. Afinal, não sei se você sabe, mas o primeiro filme fez muito sucesso, e como a DreamWorks é conhecida como o estúdio que mais faz continuações, era óbvio que eles iam fazer uma continuação dessa animação. Exceto que os Croods 2 foi cancelado, depois reviveram o projeto, então adiaram, e depois de muito tempo o filme ganhou um trailer e uma data para ser lançado. E considerando que a DreamWorks não costuma demorar muito para fazer uma continuação, isso já torna esse filme um grande evento. Mas ainda tem o fator de que Scrooge 2 saiu em uma época complicada do nosso mundo, e também complicada para a DreamWorks, que não estava muito bem das pernas. E para finalizar, ainda tem o fato de que eles tiveram metade do orçamento do primeiro filme e ainda assim a animação parece melhor do que a do anterior. Pois é, quem diria, né? Esse filme conseguiu se salvar, quer dizer, a gente ainda tem que conversar sobre a história dele. Mas apesar de tudo isso, os Scrooge 2, ninguém lembra desse filme, né, velho? Ninguém lembra de você, os Scrooge 2. Mas tá bom, vamos lá. Os Scrooge 2 começa basicamente mostrando pra gente o passado do Guy e como ele perdeu os pais e achou a preguiça que vira o melhor amigo dele. E assim, eu não sei se você lembra, mas isso era uma das coisas que o primeiro filme não tinha contado pra gente até agora. E assim, nessa continuação, o filme ele tem esse foco no Guy até o momento que ele encontra a Ip lá no primeiro filme. Aí depois disso, ela basicamente assume a narração da continuação. Só pra dar um contexto de como estão as coisas com os Scrooges depois de tantos anos que a gente tava ou não esperando essa continuação. E de forma resumida, eles estão procurando uma casa nesse mundão de meu Deus, ao mesmo tempo que o Guy e a Ip estão em um love insuportável. É tipo aqueles casal no começo de namoro, simplesmente insuportáveis. E é por isso que, honestamente, eu entendo muito bem o Grug ficar irritado com os dois. E antes que eu me esqueça, assim como no primeiro filme, nesse também tem uma cena de ação logo no começo. Mas pra ser honesto, eu ainda prefiro a do primeiro filme. Enquanto isso, o Guy quer morar sozinho com a Ip pra eles poderem fazer fogo mais à vontade, mas antes disso, eles precisam encontrar um lar pra morar. E o que me surpreende é que quando encontra esse lugar é o Grug, no maior acaso do mundo. Uma outra coisa que tá me surpreendendo é que você ainda não deixou o like nesse vídeo. E se puder, comenta pudim de morango. Isso nem existe, velho, mas comenta por favor. Só que assim, é bem suspeito porque eles basicamente encontram um lugar que parece até mentira de tão perfeito e Jesus amado, a animação desse filme tá bonita, viu? Enfim, o problema é que esse lugar já tinha dono e esses donos eram uns bem melhores, que eu carinhosamente chamo de um bando de burguês safado. E assim, além do fato de que a Esmeralda é meio que areia demais pro caminhão do bem, sim, o cara se chama Ben, mas eu vou chamar ele volta e meia de o bem melhor, só pela graça da piada. Enfim, além de tudo isso, esses dois conheciam o Guy no passado, então o flashback dele logo no começo do filme é meio que pra esse passado com os bem melhor não ficar tão conveniente pra gente. E eles também têm uma filha chamada Aurora, que também é conhecida como a melhor personagem do filme. Eu adoro como o trailer vende uma rivalidade entre ela e a Ip, mas na real elas acabam tendo uma boa amizade, que com o passar do filme você vai ver que a interação entre as duas é tipo a melhor coisa dessa continuação, e deveria ter tido mais foco. Mas apesar deles estarem meio incomodados com os Croods, afinal né, são os Croods, não dá pra julgar muito eles. Mas apesar disso, eles até que tratam a família dos Croods muito bem. Já a Aurora, ela tá adorando tudo aquilo, e uma curiosidade é que o design dela, o concept art, era completamente diferente do design final. Na real, pela concept art, a história desse filme parecia muito diferente do que foi. O que não me surpreende, porque, convenhamos, esse filme teve muito tempo de produção e teve cancelamento e enfim. Mas assim, enquanto os Croods estão se acostumando a dormir em quartos separados, o filme tá fazendo você entender que alguns personagens vão ficar de canto, afinal, nem dá pra fazer tudo com todo mundo, né? Já os bem melhores meio que revelam o plano deles, que é basicamente fazer o Guy e a Aurora ficarem juntos, e com isso mandar os Croods embora. Honestamente, esse plano não é nenhuma surpresa pra mim. O que me surpreende é que basicamente eles já revelaram isso logo de cara. E pra ser sincero, eu gostei que esse plot já foi tacado na nossa cara de início, ao invés de, sei lá, um twist meia boca. E antes que eu me esqueça, a única regra que o pai burguês coloca é que eles não podem comer as bananas. O paraíso é todo deles, menos as bananas. O que, convenhamos, é bem de boa, dá pra viver sem uma bananinha, vai. Você consegue, que eu sei. Olha bem, eles dormem empilhados. Legal. Mas enfim, no dia seguinte, o único que não estava se acostumando muito bem com a nova vida era o Grug, porque meio que a família dele já se sentia em casa. Nesse meio tempo, os bem melhores estavam ao máximo tentando fazer o Guy e a Aurora se darem bem até demais, porém tudo que eles conseguem é transformar o Guy em um burguês também. Afinal, a Aurora só queria saber da Ip, e convenhamos, ela não tá errada. E assim, meio que ela acaba conseguindo um tempinho com a Ip, porque digamos que o Guy decepcionou bastante a Ip. O cara literalmente manda ela tomar banho, sabe? Nisso a Aurora começa a ver as várias cicatrizes que a Ip tem, e a relação
entre elas vai ficando ainda melhor. E a gente até descobre que a Ip disfarça o mindinho que ela perdeu com o amendoim. E por mais sem sentido que pareça, guarda essa informação, ela vai ser importante, pode confiar. Agora uma coisa que eu percebi, pelo menos eu acho, nesse filme, é que a Ip e a Aurora tem mais química do que o Guy e a Ip, mas isso aí é meio que só a minha opinião. Aí elas mandam um passeio fora dos muros, afinal a Aurora nunca saiu dos muros e sim, ela é meio que uma versão mais atual da Ip. Ela até fala isso, se eu não me engano. Enquanto isso, temos a Uga mega feliz por finalmente poder viver uma vida tranquila, exceto que a Esmeralda, por mais que seja uma bela mulher e por enquanto ainda está prestando, ela tenta manipular a Uga pra poder fazer ela acreditar que quer ir embora. E tipo, ela realmente tenta fazer a mulher achar que a ideia foi dela. Enquanto isso, o pai burguês está tentando fazer a mesma coisa com o Grug, a diferença é que com o Grug a manipulação funciona. E olha, sendo bem honesto, os bem melhores tinham todo o direito de decidir quem eles queriam ou não na casa deles, mas o jeito que eles fizeram foi uma baita de uma babaquice até pra eles. E quando o Grug e a Uga percebem, eles ficam puro ódio, e apesar de que a vingança deles pode parecer meio besteira, já que eles só devoraram todas as bananas, e meio que essa era a única regra a ser seguida, não comer as bananas, mas você tem que guardar essa informação que ela vai ser importante. Enquanto isso, a Ip e a Aurora estão se aventurando e o plot delas é meio que isso, é uma parada mais relaxante, só que infelizmente é a mais mal aproveitada do filme todo. E quando elas voltam pra casa, a Aurora tinha tomado uma ferroada de uma abelha, que deixou ela meio grog das ideias e com a mão enorme. E aí por causa disso, o Guy e a Ip meio que brigam, e aí no jantar final deles rola uma bagunça, mas a coisa relevante que acontece é quando o Grug menciona que tinha comido todas as bananas, e o bem melhor simplesmente surta com isso. Então a gente finalmente descobre o motivo verdadeiro das bananas não poderem ser comidas. Basicamente, elas eram uma troca para basicamente uma tropa de macacos deixarem eles em paz. Mas sem bananas, ou entre aspas, acordo é quebrado, e por isso o Grug, o Guy e o pai burguês são levados. E assim, nessa hora é meio complicado, porque o filme ele se divide em dois núcleos, o núcleo das garotas e o núcleo dos garotos. E eu vou conversar só sobre a coisa mais interessante de cada parte, pra poupar o seu tempo, e para mim eu não tô muito afim de ficar falando meia hora de coisa que não importa tanto. Por exemplo, na parte das garotas, a gente tem uma espécie de redenção da bela mãe da Aurora, que poderia estar solteira, mas infelizmente não está. E eu só queria dizer que ela entra pro meu casada verso. Pra quem não sabe, é basicamente casadas que me fazem gostar de casadas. Enfim, tem esses cão-aranha aí, que ao mesmo tempo que me dão muita agonia, eles também são bem fofos. Tem a formação das Irmãs Trovão, que honestamente a cena em si é bem engraçada, eu tirei umas boas risadas da cena. E tem uma cena antes disso que me buga um pouco a mente. Porque, tipo, pensa comigo, se os Scrooges têm essa força toda, a selva não deveria ser nada pra eles. Ao invés deles temerem os bichos, eram os bichos que deveriam temer eles. Mas, enquanto isso, do lado dos garotos, a gente tem o grande twist. Basicamente, esses macaquinhos que levaram os meninos viviam em paz, a região deles era uma coisa linda, meus amigos, coisa linda. Exceto quando o King Kong do filme aparecia, mas desde que tivesse bananas, tava suave. Porém, do nada, a água que alimentava a região parou de passar por lá, o lugar secou, e sem bananas o King Kong passou a devorar outra coisa. E tudo isso aconteceu porque o pai burguês lá desviou a água, então por causa disso, basicamente é eles quem vão ser a oferenda do dia. Nesse meio tempo, o Guy percebe que foi o idiota com a Ip e que o amanhã dele não era um lugar, e sim em ela. Em um vídeo muito antigo que eu fiz em outro canal meu, eu lembro que muita gente ficou reclamando dessa brisa aí. E olha, honestamente, tanto faz pra mim. E tipo, a minha opinião mais impopular sobre essa franquia, né? É, porque tem 2 filmes, 2 séries animadas, enfim, a minha opinião mais impopular é que tipo, eu não ligo pro Guy e a Ip ser um casal. Pra mim eles não tem muita química não, mas é só a minha opinião. Mas enfim, o Grug e o pai burguês viram amigos, as irmãs Trovão seguem pro resgate e assim, a cena é genuinamente divertida de assistir. E adivinha só, quase que tudo dá certo, mas a Ip e o Guy acabam se reconciliando na pior situação possível. E eles também tinham que fazer aquela piada do mindinho lá no início do filme e ser útil, lembra disso ainda? Pois é. E tipo, eles derrotam o King Kong do Paraguai, mas ele volta e se agarra justamente no mindinho da Ip. E aí, né, era fim de jogo. Eles vencem, voltam pra casa e agora geral vive junto e se dá bem dentro do possível. O Guy e a Ip agora moram sozinhos e eu admito que eu gostei da piada que fizeram com essa cena. E assim acaba os Scrooge 2. Olha, a animação desse filme tá uma delícia de assistir. Sobre os nossos personagens, é o seguinte: a mãe da Aurora, se não tivesse um belo porte, eu não tava nem aí pra personagem. Eu meio que não ligo pro pai burguês, a Aurora é a melhor personagem desse filme e o restante dos personagens estão meio que jogados de lado porque, bom, tem personagens que são mais interessantes e precisam ter mais foco. Mas eu tô feliz que a Uga ganhou um pouco de reconhecimento, ela merecia. Então, meio que nessa parte é zero reclamação. Agora, quanto à animação, como eu disse, eles fizeram um milagre. Tipo, é metade do orçamento do primeiro filme, tá ligado? Só que a história, ela é claramente inferior ao primeiro filme, porque digamos que o primeiro filme ela vai pro lado emocional.
E esse aqui vai mais pro lado divertido. Mas o que importa é que pelo menos a minha pessoa, a história divertiu. E muito. Todas as vezes que eu assisto esse filme eu realmente gosto dele. Se você tá aqui até agora, comenta sorvete de morango, deixa um like. Muito obrigado por assistir. E se tiver uma próxima, eu te vejo nela.